Eu já li esse texto bíblico, inclusive nós pregamos falamos no amor do Pai, no amor de Deus, sobre o aspecto do Pai. Na verdade, essa parábola que Jesus conta, ele mostra como que é o coração do Pai, que é um Pai amoroso. Já preguei também falando sobre o filho pródigo, que ele foi para o mundo, ele caiu em si, e quando ele volta para a casa do Pai, a motivação dele não era o Pai, mas era a barriga dele. Ele estava com fome, ele queria uma vida melhor, e ele volta para o Pai. Mas hoje eu quero falar para você sobre o irmão do filho pródigo. A Bíblia não menciona o nome dele, mas uma coisa que é interessante na vida do irmão do filho pródigo é que o Senhor também quer nos ensinar algo sobre esse homem. E eu poderia falar para você que a postura e a atitude desse cara era uma atitude de orgulho. Ele era orgulhoso. Existem alguns orgulhos que nós temos que são uns orgulhos bons. Tem orgulhos que são muito danosos. Sabe, tem orgulho às vezes que você pisa no outro, que você humilha o outro, que você quer ser melhor do que o outro. Mas tem alguns orgulhos que também são danosos, mas são mais bonitos, como por exemplo, tem pessoas que se orgulham do seu corpo, tem pessoas que se orgulham do seu grau de escolaridade, do seu diploma, às vezes das suas habilidades. E quando nós lemos nesse texto, você pode perceber que esse cara estava na casa do pai, vivia com o pai. O pai, quando ele vai repartir os bens com os filhos, o filho que fica em casa, ele tinha recebido uma parte de herança, recebeu mais do que uma festa, recebeu a parte de uma herança, vivia na casa do pai, mas não conseguia desfrutar do pai por causa do orgulho. O orgulho é danoso, irmãos. O orgulho nos impede de desfrutarmos de todas as bênçãos do Senhor. A Bíblia diz que Deus abate o orgulhoso, mas dá graça pelo humilde. O orgulhoso não vê a bondade de Deus. Na verdade, o orgulhoso, ele não vive bem com ninguém. O orgulhoso não consegue se relacionar, porque ele só pensa no umbigo dele. E sabe, o orgulhoso, ele sempre quer mostrar obras. Sabe, os relacionamentos dele é fundamentado nas obras. E sabe, quando nós nos relacionamos fundamentado nas nossas obras, nós massacramos as pessoas. Não é muito bom. Então, quando você olha a vida desse cara, a Bíblia diz que ele estava no campo trabalhando. E quando ele vem para se relacionar com o pai, ele vem com uma atitude de alguém que está reivindicando, alguém que quer reconhecimento. O orgulhoso, ele quer reconhecimento. O orgulhoso quer estar no centro. Sabe, o orgulhoso, ele é cego. E sabe, o orgulho, ele nasceu no coração do inferno, do diabo. O pai do orgulho é Satanás. A Bíblia diz que o diabo não era Deus, mas ele queria por usurpação ser igual a Deus. Queria colocar um trono, sabe, na mesma medida, ou talvez superior ao trono de Deus. A criatura, porque o diabo foi uma criatura, foi criada por Deus, queria ser maior do que o seu Criador. O orgulhoso também não passa, o orgulhoso tem essa percepção. E sabe, para nós avançarmos, aqui Deus está mostrando a casa dele. E ele mostra uma família, ou talvez uma parábola, com muitas anomalias. E aqui nós temos o erro do filho que saiu, mas também existe o erro do filho que ficou. Mas o filho não desfrutava, por quê? Porque ele queria reconhecimento, ele queria aplausos, ele não fazia porque tinha um coração de servo, ele estava fazendo, trabalhando porque ele queria reconhecimento, queria luzes, queria pessoas, sabe, batendo palmas para ele. E se você anda no mesmo espírito desse irmão do filho pródigo, você vai ser alguém que vai viver insatisfeito, porque o orgulho é muito danoso. Tem gente que é orgulhosa demais. As pessoas que são orgulhosas não conseguem se relacionar. E a Bíblia diz que na obra de Deus nós recebemos de graça, e por isso nós damos de graça também.
Nós nos relacionamos não esperando algo em troca. Olha, a Bíblia diz, olha, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu as músicas. O filho orgulhoso não suporta ver outras pessoas no sucesso na festa. Ele fica mordido de inveja. Ele não se alegra com a felicidade do outro. O invejoso não consegue elogiar o outro, não consegue se alegrar com os que estão alegres. Ele nem está no centro. Na casa do Pai, nós recebemos as coisas do Pai. É recebida mediante a fé, não é pelas nossas obras. Irmãos, quando as coisas começam a dar certo, hoje, quando as coisas começam a dar certo, eu não quero me gloriar, porque eu entendi que o homem nada tem se do céu não lhe for dado. A nossa postura tem que ser uma postura de nos esvaziarmos. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo assim, ó, Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Tem muita gente na igreja que eles querem até ser salvos mediante as obras deles. Eles estão fazendo coisas para ser salvos, mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, a salvação não é por obras para que nenhum homem se glorie. Nenhum homem vai chegar diante de Deus e vai falar o seguinte, Senhor, eu estou aqui porque eu trabalhei muito para o Senhor. Deus vai falar, não, e o trabalho do meu filho lá na cruz? Lá no céu não vai entrar nenhum orgulhoso, sabe por quê? Porque não existe nenhum homem que é tão bom o suficiente para agradar a Deus. A Bíblia diz que a nossa bondade não passa de um trapo de imundícia. A nossa bondade tem um limite. Irmãos, quem que é a pessoa mais dócil, mais equilibrada, mais boa que você conhece? Mexe com o filho dele para você ver. A bondade do homem tem um limite. Nós temos limites. E o Senhor diz o seguinte, olha, não existe nenhum homem bom. Mas aqui, esse cara, ele se considerava tão bom, que ele chega no seu pai reivindicando, como que é isso aí? Faz festa para o outro, e não faz para mim? Eu que estou aqui trabalhando, cadê o meu reconhecimento? Algumas pessoas podem falar o seguinte, mas ele tem razão, e tem, mas ele não recebe de Deus, por quê? Porque ninguém recebe fundamentado no orgulho. Ele poderia receber aquela festa, sabe como? Vou me alegrar com o meu irmão. Mas a Bíblia diz que o cara era tão orgulhoso que ele nem chama de irmão esse teu filho. Esse teu filho desperdiçou todo o recurso com meretrizes, e é isso que o Senhor faz? Ou seja, o cara é tão orgulhoso que ele está fundamentado no ódio. Sabe, ele preferia que o irmão tivesse lá entregue para Satanás, ao invés de se alegrar, de vir, não, essa festa também é minha, eu vou me alegrar com meu irmão. Sabe, se meu irmão está avançando, é com ele que eu vou crescer. Tem algumas pessoas que são tão orgulhosas, que tem pessoas que são melhores do que elas, mas elas não se alegram, não tem coragem de elogiar e falar, cara, eu te admiro, me ensina isso aí. E aí, quando você não entra no espírito da humildade, você fica limitado, debaixo de cegueira. Então esse cara, ele queria reconhecimento, mas no reino de Deus, ninguém recebe nada fundamentado no orgulho. A vida cristã é uma vida coletiva, é uma vida de relacionamento, mas esse cara estava amargurado, ele não conseguia se relacionar. Meu irmão, você pode ter apenas um inimigo, que é o diabo. Esse cara tratou o seu irmão como inimigo. Não, esse cara gastou todo o dinheiro do Senhor com as meretrizes, mas ele também tinha dinheiro. E sabe, ele estava na casa do pai. Quando o filho pródigo estava no mundo, ele pensou o seguinte, na casa do meu pai
tem trabalhadores e tem pão com fartura, eu voltarei para a casa do meu pai. Esse cara tinha um servo servindo ele, estava na casa do pai comendo do bom e do melhor, e ele tem a coragem de chegar para o pai e dizer o seguinte: pai, há quanto tempo eu te sirvo e o senhor nunca me deu uma festa? E aí, o orgulhoso não consegue ver a bondade, não consegue ver as coisas boas que estão, sabe, o cercando. A Bíblia conta a história de um publicano, que era alguém que não servia a Deus, e de um fariseu que foram para o monte. Os dois subiram no monte e foram orar. O fariseu orava de si para Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu jejuo 2 vezes na semana, eu sou dizimista, eu já li a Bíblia, não sou como esse pecador miserável aqui, publicano, obrigado. E a Bíblia diz que o publicano, ele batia no peito, não tinha coragem de olhar para o céu, ele dizia: Deus, se propício a mim, pecador. A Bíblia diz que quando os dois desceram, o publicano foi justificado e o fariseu não recebeu nada de Deus. Por quê? Porque no reino dos céus você não recebe nada fundamentado no orgulho. O nosso eu, o nosso ego é o veneno mais danoso da terra. Os casamentos não dão certo por causa do orgulho. Meu pai dizia que 2 bicudos não conseguem se beijar. Na liderança da igreja, só não vai dar certo se houver orgulho. A maneira do diabo gerar divisão entre a célula, entre os irmãos, é gerando o espírito do orgulho, aonde começam as competições malignas, aonde começam as panelinhas. Mas o Senhor diz que o caminho para avançarmos é o caminho da humildade. Tem alguém me entendendo? Quando nós fomos inseridos no corpo de Cristo, quando você e eu fomos inseridos no corpo de Cristo, você vivia no império das trevas, diz o apóstolo Paulo, e você foi transportado para o império da luz, para o império do amor. Nesse império do amor, a nossa preocupação agora é o reino dos céus, não é o nosso reino. Quando nós nos convertemos, há uma orientação: buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O reino do Senhor tem que ser a nossa prioridade. A obra de Deus tem que ser o nosso bem maior. Tiago diz assim no livro de Tiago, capítulo 4, verso 6: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, conhecendo a palavra, todas as vezes que eu olho para o orgulhoso, eu falo o seguinte: meu Deus, o fim dessa pessoa é muito danosa, se ele não mudar o coração dele ou dela. É tragédia, é tragédia. Sabe, a pessoa que é orgulhosa, ela não quer depender de ninguém, ela não pede conselhos para ninguém, ela é autossuficiente. Na verdade, ela é o próprio Deus dela. Ela não aprende com ninguém, ninguém pode falar na vida dela. Na minha vida quem manda sou eu, quem paga as contas da minha casa sou eu. Vai, anda nesse espírito. É um espírito de morte. Olha o que Pedro disse, 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Ele diz assim, ó: eu rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado
de vocês. Sabe, meu irmão, quando nós somos humildes ao ponto de vencermos a ansiedade, de colocarmos nas mãos do Senhor, de mostrarmos as nossas fraquezas, o apóstolo Paulo diz que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Mas aqui, esse irmão, muito orgulhoso, ele se mostrou forte. Como que o Senhor faz um negócio desse? O orgulhoso se sente tão bom que ele não consegue perdoar ninguém. E aí, quando você não tem um coração para perdoar, isso é sinal de que você se sente muito bem. Você se sente melhor do que o outro. Eu não vou perdoar porque o outro não merece. Mas, meu irmão, deixa de ser casca dura. O céu está fechado para você. Sabe, Deus tem bênçãos para liberar, mas, sabe, o cano está obstruído. A amargura, o ódio e o ressentimento não está batendo o outro, mas está limitando a bênção de Deus para você. E aí você vê as coisas distorcidas. Você não consegue ver o coração bondoso do Pai, por causa de um coração amargurado. Pastor, mas me feriram muito, meu irmão. Enquanto nós estivermos na terra, as pessoas irão te ofender. A grande questão é o que nós iremos fazer com a ofensa. Você tem que ser estratégico. Sabe, perdoa, dói menos. Libera as pessoas, dói menos. Não gaste a sua energia com ressentimento. A Bíblia diz que o cara não entrou na festa. O cara estava retendo a bênção do Pai. Todo mundo estava lá feliz. Mas o cara queria viver isolado. A pessoa que vive isolada é uma pessoa que está cheia de orgulho. Está alimentando demônios. Está dando brechas para demônios o levarem ao cativeiro, viverem isolado. Aprenda com essa parábola. Diga, não, Deus, eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a reconhecer. Irmãos, quando nós passamos a reconhecer outras pessoas melhores do que nós, você não tem medo de que as pessoas puxem o seu tapete. E aí você começa a crescer. A Bíblia diz que havia um rei chamado Saul. Esse rei, quando viu alguém melhor do que ele, que era Davi, ou alguém honroso, ele queria matar Davi. Sabe por que ninguém pode brilhar perto de um orgulhoso? Sabe o que um orgulhoso faz? Ele quer matar. Não, essa pessoa aqui não, relacionar com ela não é bem-vinda aqui. Mas tudo isso é fruto de orgulho. Davi, ele não se sentiu ameaçado. Deus falou, você vai ser rei. Mas ele não queria tirar o rei. Ele dizia, não, esse cara é ungido. Mas na verdade ele não era ungido. Ele era um endemoniado. Mas Davi falou o seguinte, eu não tenho medo. Eu não quero o lugar dele. Porque é o Senhor quem vai me colocar. Amém. Sabe, o coração humilde. A Bíblia diz que quando nós temos um coração humilde, é Deus quem vai nos exaltar. Aleluia. Amém. Mas o orgulhoso, que é Saul, queria uma posição, ele queria uma estátua para si mesmo, ele queria ser reconhecido, ele queria aplausos. E aí, certa vez, apareceu Davi, no Espírito de Cristo, no Espírito da humildade, e algumas mulheres, vendo a graça, a humildade de Davi, elas então começaram a cantar. Saul foi muito bom, matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 mil milhares. Davi derrubou mais. Davi derrubou gigantes. Saul poderia falar o seguinte, uau, realmente Davi, você é bem melhor do que eu, e vai fazer toda a diferença no palácio. Mas o orgulho não deixou. E a Bíblia diz que o orgulhoso é abatido. O orgulhoso, ele limita Deus. Deus não pode trabalhar na vida do orgulhoso. O orgulhoso só pensa em si. O orgulhoso não é generoso. Ele poderia muito bem, pai, é o seguinte,
Meu irmão fez a festa. Eu vou ficar nessa festa aqui. Mas eu vou te falar algo, pai. Sabe a herança que eu recebi? Amanhã vai ter outra festa e vai ser por minha conta, pai. Ele fez isso? Não. O orgulhoso e avarento só pensa nele. Ele não é um canal de bênção. Deus pode até liberar alguma coisinha para ele, mas parou nele. Provérbios capítulo 29, verso 23. Irmãos, aprenda isso pelo amor de Deus. Estou jogando luz aqui para você, para a sua vida. Sabe, essa ministração aqui eu não quero chamar a sua atenção como uma boa pregação, não. Eu quero que você receba a vida do Espírito. Eu quero que você saia daqui transformado, entendendo que isso é danoso. Estou te mostrando na Bíblia. Provérbios capítulo 29 e 23. Está escrito: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Humilde de espírito obterá honra. Seja humilde. Às vezes o cara ou a mulher é tão orgulhosa que no casamento quer brigar com o marido. Não, você não sabe fazer, eu faço melhor. Então fica sozinha. Fica sozinho então. Você é tão bom. Satanás também era muito bom. Se transformou em um demônio. Humildade é bem-vinda em todo lugar. Pastor, aquele fulano ali, ele é muito bom, mas tem dificuldade de se relacionar. Como que é o nome disso, irmãos? Mais forte. Sabe, tem gente que na hora do louvor, ele fala o seguinte: põe aquela música do Antônio Cirilo. Aí ele fala: qual? Poderoso eu, minha alma anseia por mim. Eu estou assentado no meu trono. Poderoso eu, estou caindo do trono. Não ande desse espírito. Filipenses capítulo 2, verso 1. O apóstolo Paulo começa a ensinar a maneira em que o corpo de Cristo deve andar. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. O cara é maduro. De modo que penseis a mesma coisa. Tem gente que acredita que andar em unidade é ser uma massa de manobra, é ser fraco. Ah, não faço tudo que esse povo fala, não. Eu sou um ser pensante. Paulo continua dizendo: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Imagina um relacionamento como esse. Amor, você é incrível. Que pregação poderosa que você fez. Aí eu falo: não, bom foi a sua. Eu fui tão marcada por Deus. Aí eu falo: não, que é isso? Quando você pega o microfone, eu fico até arrepiado. E aí, irmão, como é que vai ser a conversa? Mas tem pessoas que falam o seguinte: ele começa a falar de si. Você viu lá, quando eu peguei o microfone, o ambiente mudou. Havia glória, havia poder. E aí ele começa a falar, e a mulher esperando alguma coisa do lado dela. Ó, você tem que orar um pouco mais, jejuar um pouco mais, porque seu nível está muito fraco. Aí ele fala de si, passa 3 horas, depois que ele cansa de falar de si: agora que eu cansei, por favor, fala um pouco de mim. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmão, isso aqui é desafio.
Nos seus relacionamentos você é o melhor ou o outro é melhor? Nos seus relacionamentos o outro é mais inteligente ou você é o mais inteligente? Conta-se que o entrevistador, ele pegou 2 candidatos à presidência. E aí no primeiro, ele sentou, entrevistou o primeiro candidato. Depois ele foi no segundo candidato. E aí pegaram aquele entrevistador e fizeram a pergunta para ele: cara, você conseguiu entrevistar esses dois candidatos à presidência? Me fala um pouco da sua experiência. E ele disse o seguinte: olha, quando eu fui entrevistar o primeiro candidato à presidência, eu tive o sentimento que eu estava diante do cara mais inteligente da terra, da pessoa mais capacitada, da pessoa mais habilidosa. Sabe, era até difícil fazer as perguntas para ele, porque o cara é muito sábio. Bacana. E quando você for entrevistar o segundo, me fala qual foi o seu sentimento, a sua experiência. Ele disse o seguinte: olha, quando eu fui entrevistar o segundo, eu que me senti grande, eu me senti muito valorizado, eu me senti o cara. Por quê? Porque esse cara, esse presidente, ele andava nos princípios, candidato, andava nos princípios do Senhor. Ele estava considerando o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tem gente, escuta aqui, eu vou falar baixinho, ó. Tem gente que quando começa a se relacionar, ele faz força para mostrar que ele não é. E ele sofre, ela sofre. Tem gente que tem medo de falar ou de ser descoberto. Tem gente que fica sempre se escondendo as fraquezas. Mas a Bíblia diz que Jesus era grande e decidiu se esvaziar. Deus decidiu aprender, porque ele não sabia obedecer nenhum homem. Ele era Deus, o Senhor de todas as coisas. Mas ele se esvaziou e ele começou então a obedecer. Ele não obedecia a ninguém porque ele é Deus, mas ele decidiu se colocar na posição de aprender. Mas tem um monte de irmãos que não querem aprender com ninguém. Deus se esvaziou, colocou-se na posição de servo e ele começou a aprender. A Bíblia diz que ele teve que aprender, irmãos. Quando a Bíblia diz que Jesus teve que aprender, é verdade. Ele não sabia o que era obedecer. Os anjos, sabe, o céu, ele tinha palavra de comando: haja luz e houve luz. E ele comandava e as coisas aconteciam. Mas agora o glorioso parou de gloriar para se submeter. Mas Deus o exaltou, porque esse é o caminho celestial. Quando nos humilhamos, Deus nos engrandece. Então, meu irmão, você está perdendo a oportunidade de aprender com gente boa que estão perto de você. Sabe, tem gente que sabe mais do que nós, mas lá você chega com ar de superioridade. Não, isso aí eu aprendi em 1900 arroz com farinha. Esse cara, ele era tão orgulhoso que ele não conseguiu ver que na casa onde ele estava, na casa do pai, tinha roupa lavada, tinha comida na mesa, tinha servos que cuidavam da casa, ele tinha herança, o pai estava lá, ele estava debaixo de um cobertor, estava debaixo de um telhado, o irmão estava comendo comida de porco, o cara estava no quentinho, desfrutando de coisa boa, e ele disse para o pai: pai, há quanto tempo eu te sirvo e o Senhor nunca me deu nada? Pai,
tudo que o Senhor me pediu, ou me pede para me fazer, pai, eu faço. E o pai está aqui, ó. Filho, vamos festejar. Ele começa a se contradizer. Tudo que o Senhor pede eu faço. E o pai, não, eu estou pedindo para você vir para a festa, se alegrar. E o cara é tão cego. Esse teu filho. O cara estava com saúde, suprimento, debaixo de um cobertor. O Senhor nunca me deu nada. Sabe, o cara morava dentro de casa e o pai compartilhou a herança com ele. O Senhor nunca teve coragem de me dar um boi para fazer uma festa. E o pai tinha dado a herança. O orgulhoso não consegue ver a bondade que o serve. Deixa eu te fazer uma pergunta. Meu irmão, você é alegre com o que Deus tem te dado? Sabe, nós temos que ter sempre aquele desejo de crescer, de querer mais. Mas precisamos nos alegrar com aquilo que Deus tem nos dado. Deus te deu a melhor célula. Deus te deu a melhor esposa. Te deu os melhores filhos. Deus te deu a melhor igreja. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Para de confiar nos homens, de esperar dos homens, espere em Deus. A Bíblia diz que maldito, ele vai viver solitário, esperando elogios de homem. A humildade é quando você passa a confiar que o suprimento vem do Senhor. Tem alguém aqui? Agora, pastor, eu entendi que o orgulhoso não recebe favor, não recebe o suprimento de Deus. Qual que é o caminho do Senhor? Diga assim: caminho da humildade. Só recebe favor de Deus quem tem a experiência do caindo em si. Teve um momento, gente, que aquele jovem, ele caiu em si. Ele pensou: na casa do meu pai há pão com fartura. Eu vou tentar. Eu vou me levantar e vou na casa do pai. E vou dizer: pai, eu quero, pelo menos, morar na tua casa como um trabalhador. Já estarei no padrão de muita bondade de Deus. Ele reconhece as suas fraquezas. Ele reconhece as suas limitações. Ele percebeu que ele não é completo. Ele percebeu que existem pessoas que são melhores do que ele. E o pai o aceita. Irmãos, cada colherada que o cara coloca na boca, ele sabe que ele não merece. Todas as vezes que ele vai comer, ele fala o seguinte: eu não mereço essa comida. Isso é favor de Deus. Só pode ser Deus. Teve um momento em que Paulo estava passando por algumas dificuldades, e ele lutando com Deus, ele disse: Senhor, eu sou fraco nessa área, tira essa fraqueza de mim. E o Senhor disse: não, Paulo, porque se eu tirar esse espinho na sua carne, você vai começar a se gloriar. A minha graça te basta. Você tem que perceber as suas fraquezas. Sabe, é nas nossas fraquezas que a humildade começa a vir. Tiraram tudo de Jó, mas não tiraram o favor de Jó, porque Jó sabia que a fonte era Deus. O humilde não quer reivindicar nada. A Bíblia diz que José agora, ele poderia ser um orgulhoso e dizer para os irmãos: agora vocês serão presos, eu quero agora que chame a esposa de Potifar, eu vou mostrar o que é autoridade, autossuficiência.
consciência. Ele, não. Ele disse assim: olha, meus irmãos, sentam na mesa. Ele começou a chorar: traga o meu irmão, traga o meu pai, porque Deus me exaltou, Deus me colocou nesse lugar. Eu não estou aqui por causa de mim, foi a mão, foi o braço forte do Senhor. Eu não tenho ressentimento de vocês, eu liberei perdão, vocês não me devem nada. E a Bíblia diz então que o cara se tornou o maior do Egito, o poderoso. Mas tudo isso por causa do espírito da humildade. Para de confiar na sua justiça, no seu braço forte, de querer reivindicar da sua maneira. Não, comigo é assim, com o meu, não leu o pau com o meu. Nem sei se é assim que fala. Escreveu, não leu? Mas eu inventei um agora, que eu nem sabia. Ele confiou na justiça do Pai. Quem confia na justiça do Pai são os humildes. Não, Deus é o Senhor. Sabe, nós não podemos buscar a nossa própria justiça. Aquele irmão estava buscando a sua justiça, dizendo: pai, eu estava trabalhando, eu quero que o Senhor me reconheça, eu quero que o Senhor faça uma festa para mim, não para esse pecador. E Jesus diz: olha, quando vocês forem orar, orem, ou na verdade, quando vocês forem buscar, busque o reino dos céus, a sua justiça, não a nossa justiça. O humilde sempre confia no Senhor. Irmãos, a sua defesa é o Senhor. Se você decide servir a Deus, você vai ser difamado. Vão falar mal de você, vão te caluniar. Você vai cuidar de pessoas e pessoas vão quebrar a aliança com você e vão te difamar. Mas não busque a sua justiça. Busca a justiça do Pai. Pai, eu confio no Senhor. Eu estou em paz com o Senhor. Não quero reivindicar a minha justiça, mas quero confiar no Senhor. Esse é o humilde. O humilde, ele sabe receber. A Bíblia diz que o filho pródigo, o pai disse: trazei depressa a melhor roupa, o vestido, ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também matai um novilho, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Meu irmão, aprenda a receber do Pai. O Pai quer te dar muita coisa. O Pai quer te dar anel, como sinal: você pertence à família, você é herdeiro. O Pai te dá sandália nos pés, dizendo o seguinte: você não vai voltar lá para o chiqueiro, porque na casa do Pai você tem um andar correto. Você não vai andar mais sujo, eu te dou vestes, eu te dou dignidade, e ainda te darei uma festa. E o que o filho fez? Só estou recebendo. Só estou recebendo. E a Bíblia diz que quando ele se colocou nessa posição, o pai disse o seguinte: olha, agora nós iremos festejar e nos alegrar. O humilde tem que aprender a receber. Queridos irmãos, eu não sou tolo e nem tonto de achar que o que tenho conquistado é fruto da minha capacidade. Tenho recebido por causa da bondade do Senhor. O Senhor tem feito isso, e Ele não fará apenas na minha vida, vai fazer isso na sua vida também. Mas você precisa vencer o Senhor orgulho. Reconhecer quando você erra, pedir perdão, não guardar ressentimento no seu coração, bater palma para quem é melhor do que você, admirar a qualidade do outro, considerar o outro superior a você. Tem gente que não suporta ficar perto de você porque você é muito bom.
Mas aqui Paulo diz o seguinte: olha, vocês têm que ter o mesmo sentimento que eu. Considere uns aos outros superior a vocês mesmos. Relacionamento assim é bom, é ou não é?